Amigos, boa noite. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos para a nossa rápida reflexão semanal sobre uma passagem da Bíblia, sobre uma passagem inspiradora para a nossa vida. Antes de tudo, pedir desculpas, pois na última sexta-feira não pude comparecer devido a uma crise de garganta. Mas, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, relembrando sempre que os nossos encontros acontecem na sexta-feira, às 20h30. Né? Então, toda sexta-feira, aqui nossa pequena e rápida reflexão de 5, 10 minutos, mas que sirva para edificar a nossa vida, para animar nosso final de semana, para nos preparar para a semana vindoura. Né? Especificamente para hoje, pela primeira vez, eu pego um trecho do Antigo Testamento, mais especificamente dos Salmos, que na verdade os Salmos eram orações de cânticos, eram louvores, eram clamores, eram preces elevadas ao nosso Deus, feitas pelo povo hebreu. Então, a maioria dos Salmos, inclusive, todos nós sabemos, foi escrito pelo rei Davi. Né? Então, são simples orações, cânticos seculares, escritos pelo povo hebreu. Mais especificamente para hoje, eu peguei um pequeno trecho do Salmo 40, porque esse salmo trata exatamente de confiança. Não é? Nós vivemos um cenário no nosso país, no nosso mundo, de extrema incerteza, de extrema insegurança, não é? De extrema violência. Então, são muitas tribulações, muitas situações adversas que nos advêm, que vêm sobre nós, e que, sem dúvida, a confiança no nosso Deus, a confiança na providência divina, no cuidado do Criador sobre nós, de toda uma espiritualidade que cuida de nós, que cuida da nossa caminhada nesse mundo, vai sem dúvida nos fortalecer, né? Acalmar nosso coração, acalmar nossa mente, nos preparar para enfrentar esse mundo de provas e expiações que aqui estamos. Então eu peguei o trecho do Salmo 40, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. As maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então nós percebemos claramente nessa narrativa, pela estrutura, né, do texto, uma oração, um clamor, um depósito no poder do Deus, do nosso Deus, da confiança do salmista. Ele escreve e deixa claro a sua confiança no Senhor. Ele fala muito especificamente que o Deus que é poderoso, que cuida de tudo, que seus dons, que suas maravilhas superabundam, que são indescritíveis para nós. No versículo 1, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é um item muito importante quando ele diz que esperei com paciência no Senhor, pois nós temos a prática de esperar que a ação de Deus em nossa vida seja imediata, seja do nosso tempo, seja na forma que planejamos, enquanto que o tempo de Deus, enquanto que a providência divina age na sua própria velocidade, age no seu próprio relógio, age no seu próprio tempo. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós nos angustiamos, porque certas situações perduram por mais tempo que esperamos, perduram por mais algum tempo de que nossa pequena
imaginação, nossa pequena previdência pôde prever. Então, nesses momentos de angústia, de dificuldade, no qual clamamos a Deus, no qual clamamos aos Espíritos protetores, ao qual clamamos a nosso Senhor Jesus, que nos ajude a sair dele. Temos certeza que Deus já está agindo, temos certeza que tudo já está sob a providência de Deus e que mais cedo ou mais tarde o Senhor nos apresentará uma solução, o Senhor nos apresentará um caminho, o Senhor nos apresentará uma saída. Um ponto fundamental em confiar em Deus é saber esperar, não é? Eu não posso confiar em Deus apenas entendendo que Deus vai agir de imediato ou da forma que eu espere. Os caminhos de Deus são diversos. Como eu já disse, o tempo de Deus é diverso do nosso. Então, nessa noite, essa certeza possa invadir nosso coração de que Deus, de que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus estão agindo nos nossos problemas. Nós não estamos só. Confiar no Senhor é o primeiro passo. Entender e esperar no Senhor é fundamental para que essas maravilhas aconteçam na nossa vida. E o salmista prossegue no versículo 2, exatamente externando, né, uma maravilha que Deus tinha feito na sua vida. Externando uma graça, uma ação de Deus maravilhosa e libertadora na sua vida. Ele não especifica o que é, mas de forma metafórica ele fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Não é? Então, sem dúvida, Deus vai nos tirar das situações mais difíceis da nossa e adversas. Façamos nossa parte, trabalhemos, né? Coloquemos nossa contribuição para a solução daquele problema. Não adianta esperar que Deus faça as coisas se nós não fazemos a nossa parte. Fazemos a parte que nos cabe como humanidade. E confiando em Deus, Ele nos tirará, como o salmista diz, tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Então, muitas situações da nossa vida podem, nesse momento, nos parecer um charco de lodo. Pode nos parecer que estamos no fundo do poço. Pode nos parecer que não há saída. Pode parecer que chegou ao fim, mas não, né? O desespero não convive com a confiança. Se temos confiança em Deus, não vamos optar pelo desespero, né? Nós vemos muitas pessoas desesperadas na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família, do nosso lado, no nosso trabalho. Mas se há confiança em Deus, o desespero não tem espaço. Se há confiança em Deus, se há confiança que no tempo dele a solução virá e ele nos tirará desse momento que parece a mais alta barreira, o mais difícil possível. Confiando no Senhor, crendo na sua força, na sua misericórdia, no seu poder, entendendo que Ele nos colocou nesse mundo com um propósito. Essa confiança em Deus, de que Deus tudo governa, tudo administra, tudo rege. Tendo essa confiança em Deus, esperemos no Senhor, façamos nossa parte e a solução virá. Não é? Tanto que ele diz mais à frente no versículo 4, que bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. A nossa sociedade, muitas vezes nós, colocamos nossa confiança no dinheiro, no poder. Não é? Enquanto a bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança em Deus. Não é? Chega um ponto que o dinheiro, por maior que seja essa quantidade de dinheiro, não vai trazer a solução das aflições para a nossa alma. Daí nós percebemos na nossa sociedade tantas pessoas com tantos bens, tantas posses materiais, mas que recorrem às drogas, recorrem aos vícios, recorrem até muitas vezes, infelizmente, ao suicídio, porque não estão com a confiança no Senhor, não estão pondo sua confiança em Deus, estão pondo sua confiança no bem material. Se diante de uma doença nós vamos ao melhor especialista, mas se não houver diante dessa situação uma confiança de que Deus é que está por trás daquela situação, Deus que está governando aquela situação, que vai nos fazer entender que aquilo é um propósito, que aquilo tem um propósito, e que se a cura vir foi porque foi propósito para a nossa evolução,
não vai adiantar. Essa confiança de que Deus está, que tudo governa, é que vai dar um novo sentido à nossa vida e que vai tornar a nossa vida diferente. Né? Tanto que o salmista no versículo, ele exalta essas maravilhas que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, que é fato. Nós podemos comprovar isso, eu posso comprovar isso, você pode comprovar isso. Uma pequena reflexão, certamente nós teremos vários itens para anotar, de maravilhas que o Senhor Deus tem operado na nossa vida. Nós não podemos contar. Se nós pudéssemos enumerar, se nós pudéssemos catalogar as maravilhas que Deus fez em toda a nossa vida, seriam inúmeras, seriam diversas, né? Diante disso, para afirmar para corroborar essa questão da confiança em Deus, tem um trecho muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2, que diz que, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida em si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha para o progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação, que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios para vencer, porque não acredita que possa vencer. Em suma, esse texto quer dizer que a fé nos valores humanos, na capacidade humana, ela é limitada. Ela só vai até certo ponto. A fé em Deus, a confiança em Deus, não. A confiança em Deus, ela transpassa montanhas de obstáculos, montanhas de barreiras. E muito mais difíceis, muito mais, vamos dizer assim, complexas de que esses simples realizações da fé material, da fé nas coisas humanas. A fé nas coisas humanas não pode nos livrar do egoísmo, pode nos fazer cair na cegueira, no fanatismo, nas paixões. Mas a fé robusta, ela dá, como diz no texto, ela dá aquela perseverança, aquela confiança. Ela dá aquele combustível para que enfrentemos todas as dificuldades. Não é? Tanto que na prece, na questão 660 do Evangelho segundo o Espiritismo, se pergunta se a prece torna o homem melhor, ele começa respondendo sim, desde que seja feito com fervor e confiança. Então, meus irmãos, nossa mensagem para hoje é uma mensagem de confiança. Nesse ano que se aproxima, que possamos pôr nossa confiança em Deus, que possamos esperar-nos no Senhor, esperar as suas demoras, e entender que tudo que se passa nessa vida, que tudo que passamos nessa vida, tem um sentido maior, tem um objetivo maior. Que a confiança em Deus nos retire das dificuldades, nos dê forças para vencê-la, nos torne um homem melhor e, acima de tudo, nos ensine a amar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor conceda a sua paz. Assim seja. Boa noite. Ele é o caminho.